Apresentaremos agora um trabalho sobre gráficos de funções trigonométricas. Neste trabalho, abordaremos os gráficos e limites de funções trigonométricas e o teorema do confronto. Para traçar o gráfico de uma função trigonométrica, construímos uma tabela de valores, marcando os pontos resultantes e ligando-os por uma curva suave. Abaixo, temos um exemplo de uma tabela de valores. Na figura acima, note que o valor máximo de seno x é 1 e o mínimo é menos 1. A amplitude da função seno ou da função cosseno é definida como a metade da diferença entre seus valores máximo e mínimo. Assim, a amplitude de função x é igual a seno x é igual a 1. A natureza periódica da função seno torna-se evidente se observarmos que, quando x cresce além de 2π, o gráfico passa a repetir-se indefinidamente, oscilando continuamente em torno do eixo x. O período de uma função é a distância sobre o eixo x entre ciclos sucessivos. Assim, o período de função x é igual a seno x é 2π. A figura acima mostra os gráficos de ao menos um ciclo das funções trigonométricas. Na primeira, seno x, depois cosseno x e a terceira, tangente x. A familiaridade com os gráficos das 6 funções trigonométricas básicas permite-nos traçar gráficos de funções mais gerais, como y igual a seno bx e y igual a cosseno bx. Note que a função y igual a seno bx oscila entre menos a e tem assim amplitude de a. Além disso, como bx é igual a zero, quando x igual a zero e bx é igual a 2π. Quando x é igual a 2π sobre b, decorre que a função y é igual a seno bx, tem período de 2π sobre b. Nesse exemplo, com o gráfico da função x, 4 seno x, o gráfico apresenta as seguintes características: amplitude igual a 3 e período igual a 2π sobre 2 igual π. A figura exibe quase 3 ciclos do gráfico, partindo do ponto máximo 0, 3. Já nesse segundo exemplo, com o gráfico da função x de menos 2 tangente 3x, o gráfico da função tem período de π sobre 3. As assíntotas verticais desta função tangente ocorrem em menos π sobre 6, π sobre 6, π sobre 2, 5π sobre 6. A figura acima exibe vários ciclos do gráfico a partir da assíntota vertical x igual a menos π sobre 3. As funções seno e cosseno são contínuas em toda a reta real. Assim, podemos aplicar a substituição direta para calcular limites como limite de seno x com x tendendo a zero é igual a seno de zero igual a zero. O limite de cosseno x com x tendendo a zero é igual a cosseno zero igual a 1. Estime o valor de limite de seno x sobre x com x tendendo a zero. Pela tabela, vemos que o limite tende a 1, isto é, o limite de seno x sobre x com x tendendo a zero é igual a 1. Pelo gráfico da função, vemos que ela se aproxima de 1 quando a expressão tende a 0, tanto pela esquerda quanto pela direita.
Da trigonometria, temos 0 é menor que x, menor que π sobre 2, equivalente a seno x, menor que x, menor que tangente x, equivalente a 1 sobre seno x, maior que 1 sobre x, maior que 1 sobre tangente x. No segundo caso, menos π sobre 2, menor que x, menor que 0, equivalente a seno x, maior que x, maior que tangente de x, equivalente a 1 sobre seno de x, menor que 1 sobre x, menor que 1 sobre tangente de x. Multiplicando as igualdades 1 e 2 por seno de x, resulta 0 é menor que x, menor que π sobre 2, quando seno x é maior que 0, corresponde a seno x sobre seno x, maior que seno de x sobre x, maior que seno de x sobre tangente x, equivalente a 1 maior que seno de x sobre x, maior que cosseno de x. Menos π sobre 2 é menor que x e menor que 0, quando seno x é menor que 0. Corresponde a seno de x sobre seno de x, maior que seno x sobre x, maior que seno x sobre tangente de x, correspondente a 1 maior que seno de x sobre x, maior que cosseno x. Temos, portanto, para menos π sobre 2 menor que x, menor que π sobre 2 e x diferente de 0, cosseno de x menor que seno x sobre x menor que 1, considerando que g é igual cosseno de x, f de x é igual a seno de x sobre x e h é igual a 1. E notando que o limite de g com x tendendo a 0 é igual limite de cosseno x com x tendendo a 0 é igual cosseno 0 igual a 1. O limite h com x tendendo a 0 é igual limite 1 com x tendendo a 0 igual a 1. Pelo teorema do confronto, temos limite de seno x sobre x com x tendendo a 0 é igual a 1.